dia a todos, bom dia às pessoas que nos assistem pela internet, pela TV Jandira. Câmara Municipal de Jandira, com a graça de Deus, às 10h07, declarar aberta a primeira audiência pública para discussão do projeto de lei número 2820, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021, realizada em 15 de outubro de 2020. Neste momento, darei início à leitura do projeto em questão. Prefeitura do município de Jandira, Jandira, 29 de setembro de 2020, ofício número 236 de 2020. Senhor Presidente, assunto: encaminha projeto de lei que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício de 2021. Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, em obediência ao que dispõe a lei orgânica do município, para apreciação e votação por parte dos membros dessa egrécia casa, o projeto de lei que dispõe sobre o orçamento do município para o exercício de 2021, compreendendo a administração direta e a indireta. A elaboração do projeto obedeceu às normas constitucionais em vigor e à legislação pertinente, particularmente a Lei Federal número 4.320, de 1964, a Lei Complementar Federal número 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do município, bem como as instruções e portarias reguladoras editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Os programas e ações constantes do projeto estão perfeitamente compatíveis com os demais instrumentos da sistemática de planejamento orçamentário, consoante dispõe o artigo 165 da Constituição Federal. O projeto de lei orçamentária, ora encaminhado à apreciação dessa Casa Legislativa, observa os programas concebidos no plano plurianual para o período 2018 até 2021, elaborado nos termos do artigo 165, parágrafo 1º da Magna Carta e classificações definidas pelas normas editadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e pelo Ministério da Fazenda. Este projeto foi preparado no ambiente em que as condições econômicas financeiras do país demandam para o município redobrado esforço na obtenção do equilíbrio orçamentário, com melhoria na arrecadação própria através de medidas que objetivam a redução da inadimplência, bem como o controle da despesa. Ademais, o município tem um grande desafio para o exercício de 2021, haja vista que terá que desembolsar um montante de R$ 27.814.828,10 a título de precatórios, valor este já com previsão de correção monetária e juros legais. Tendo em vista que o referido valor somente pode ser pago com recursos que, desvinculados, coloca o município em uma situação financeira de grande complexidade. Diante este cenário, a proposta orçamentária é apresentada com grandes restrições de recursos, bem como leva em conta a aprovação de legislação que adeque as contribuições previdenciárias à emenda constitucional número 103. Como as medidas explanadas acima não são suficientes para sanar as dificuldades que serão enfrentadas em 2021,
Esta gestão já vem trabalhando no contingenciamento de despesa para que haja superávit financeiro no montante estimado de 14 milhões, valor este que deverá ser suplementado por crédito especial para que seja possível a execução orçamentária do exercício vindouro. Adicionalmente, aos comentários anteriores e atendendo ao solicitado pelo artigo 22, parágrafo 1º da Lei Federal nº 4.320, de 1964, apresento abaixo demonstrativos referentes às dívidas consolidada e flutuante do município, a saldos de créditos adicionais especiais ainda não utilizados e a restos a pagar inscritos e ainda não pagos, bem como outros compromissos financeiros exigíveis. Total da dívida consolidada, R$ 7.961.802,75. Cabe ressaltar ainda que a Prefeitura tem uma dívida com seu Instituto de Previdência, cujo montante em 31/8 de 2020 é de R$ 23.409.526,32, referente aos termos de acordo do número 1274 de 2017, 1275 de 2017 e 1276 de 2017, cuja última parcela vence em março de 2034. As receitas estimadas para 2021, incluídas na proposta ora apresentada, podem ser sintetizadas na forma do quadro abaixo. Na realização das estimativas da receita, foram observadas as normas constantes do artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme anexo específico integrante do projeto de lei, tudo com base na metodologia de cálculo e em premissas utilizadas a seguir descritas. A perspectiva global de inflação média para 2021, de acordo com o valor estabelecido como meta anual pelo Conselho Monetário Nacional, sendo adotado como taxa de inflação 2021, 3,55%. Em relação ao crescimento econômico, foi adotado o crescimento médio real do PIB em 2021 de 1,50%. Na proposta que estamos apresentando, o mandamento constitucional que determina a aplicação de pelo menos 25% das receitas resultantes de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino está sendo observado, conforme demonstrativos abaixo, que mostram também as demais vinculações legais existentes em favor do ensino. Ao preparar sua proposta, o Executivo obedeceu ao dispositivo constitucional constante da EC número 108 de 2020, vinculando os recursos do Fundeb na manutenção e no desenvolvimento do ensino fundamental e da educação infantil, assim como as demais vinculações legais existentes. No que se respeita às ações e aos serviços públicos de saúde, o município tem por obrigação destinar em 2021 pelo menos 15% das receitas de impostos, conforme estabelecido pela Lei Complementar número
141 de 2012, regulamentada pelo Decreto número 7.827 de 2012. Os demonstrativos abaixo comprovam o atendimento a esse mandamento legal. O orçamento municipal compreende a administração direta e a indireta. Neste incluso, o orçamento de investimento das empresas nas quais o município detém a maioria das ações com direito a voto, o orçamento da Seguridade Social é representado por todas as ações das áreas de saúde, previdência e assistência social, constantes dos orçamentos da administração direta das autarquias e das fundações. Os recursos orçamentários do município serão aplicados segundo os quadros abaixo, que mostram a sua distribuição por órgão e por função de governo. Na definição das despesas a serem incluídas no orçamento, apresentadas de forma agregada nas duas tabelas anteriores, o primeiro critério adotado por meu governo foi o de cumprir as exigências contidas na legislação pertinente, em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, como a limitação dos gastos com o pessoal do Executivo e do Legislativo, obedecidos, neste caso, também os limites fixados pelo artigo 29A da Constituição Federal, a destinação de recursos para o pagamento do serviço da dívida de modo a obedecer aos limites legais constantes de resolução do Senado Federal, e o cumprimento de sentenças judiciais e pagamento de outras despesas de caráter obrigatório. O segundo critério foi o de destinar recursos para a manutenção de todos os serviços atualmente prestados à comunidade e a realização de investimentos que possibilitem a ampliação e melhoria dos mesmos. Quanto aos projetos, a prioridade foi a de garantir recursos para o prosseguimento daqueles já iniciados e a manutenção do patrimônio público municipal para depois destinar recursos a novos projetos. Com relação aos fundos especiais para os efeitos do artigo 2º, parágrafo 2º, inciso 1º, da Lei número 4.320 de 64, a discriminação de suas receitas faz parte do quadro geral de receitas integrante do presente projeto. Os planos de aplicação estão definidos segundo unidades orçamentárias criadas para cada fundo existente no município. A propositura prevê os instrumentos de ajuste do orçamento por meio do mecanismo correspondente, ou seja, a abertura de créditos adicionais suplementares, cujo pedido de autorização foi incluído neste projeto. O projeto contempla reserva de contingência nos montantes definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias para atender passivos, contingentes e outros riscos, eventos fiscais imprevistos, nos termos em que dispõe o artigo 5º, inciso 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em complemento ao já exposto e atendendo ao disposto no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, são apresentados mais 5 anexos a esta mensagem, a saber: anexo 1º, demonstrativo das transferências financeiras; anexo 2º, demonstrativo do efeito sobre receitas e despesas decorrentes de concessão de benefícios tributários, creditícios e financeiros; anexo 3º, demonstrativo das medidas de compensação e renúncias de receitas; anexo 4º, demonstrativos das medidas de compensação ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado e anexo 5º, demonstrativo do cálculo de receita corrente líquido e das correspondentes despesas com pessoal de competência do Poder Executivo.
Com esta exposição, espero ter oferecido aos senhores vereadores todas as informações que necessitam para bem compreender o conteúdo da proposta, ora submetido à apreciação dessa egressa Câmara Municipal. Por outro lado, permaneço à disposição de todos para quaisquer esclarecimentos adicionais que fizerem necessário e reafirmo a certeza que os senhores Edes saberão dar ao projeto a atenção a que faz jus, por ser mais importante instrumento de implementação das ações que o município realiza para bem servir sua população. Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos ilustres senhores vereadores os meus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Fernando Barufo da Silva, Prefeito Municipal. Prefeitura do Município de Jandira, projeto de lei número 28 de 2020, de 30 de setembro de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2021. Paulo Fernando Barufo da Silva, prefeito do município de Jandira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1º, dispõe sobre preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo: inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos especiais, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo poder público. Parágrafo único. As categorias econômicas e de programação correspondem, respectivamente, ao nível superior das classificações econômicas, receitas e despesas correntes e de capital, e programática, programas. Capítulo 2º, dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social. Seção 1ª da estimativa da receita. Artigo 2º. A receita orçamentária é estimada na forma dos quadros 1, 1A, 2, 3 e 4, que ficam fazendo parte integrante desta lei, em 393 milhões 800 mil reais, 964 reais e 16 centavos. E se desdobra em 263 milhões 462 mil 396 reais e 81 centavos do orçamento fiscal. Parágrafo 2º agora. 130 milhões 338 mil 567 reais e 35 centavos do orçamento da Seguridade Social. Artigo 3º. A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento: Seção 2ª da fixação da despesa. Artigo 4º. A despesa é fixada na forma dos quadros 1, 1B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.
que ficam fazendo parte integrante desta lei em R$ 393.800.964,16, na seguinte conformidade. Parágrafo 1º. R$ 279.013.273,30 do orçamento fiscal. Parágrafo 2º. R$ 114.787.690,86 do orçamento da Seguridade Social. Artigo 5º. A despesa fixada está assim desdobrada. Capítulo 3º. Das disposições gerais e finais. Artigo 6º. Fica o chefe do Executivo autorizado a abrir créditos suplementares em reforço às dotações contidas nesta lei, mediante o uso de recursos previstos no artigo 43 da Lei Federal número 4.320 de 1964, observados os limites. Parágrafo 1º. De 20% da despesa total fixada, constante do artigo 4º desta lei. Parágrafo 2º. Do valor da dotação consignada como reserva de contingência para cumprir as determinações dos artigos 5º, parágrafo 3º, b, da Lei de Responsabilidade Fiscal 91 do Decreto de Lei número 200 de 1967 e 8º da Portaria Interministerial STN/SOF número 163 de 2001. Parágrafo único. A dotação consignada como reserva de contingência servirá igualmente para cobrir a abertura de créditos adicionais especiais autorizadas em lei. Artigo 7º. Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares. Parágrafo 1º. Necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ao congêneres ou congêneres até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos do seu excesso de arrecadação em 2021. Parágrafo 2º. Vinculados a operações de crédito até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta lei. Parágrafo 3º. Destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e amortização da dívida, até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos, e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% da soma dos valores dos grupos de despesas. Parágrafo 4º. Destinados à cobertura de despesas de entidades da administração indireta até o limite dos respectivos superávites financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício. Parágrafo 5º. Destinados a cobrir insuficiências no âmbito do Programa de Previdência Municipal até o limite de 20% de cada uma de suas ações. Artigo 8º. Na abertura dos créditos adicionais de que tratam os artigos 6º e 7º, bem como nas
transposições, remanejamentos e transferências de que trata o artigo 167, parágrafo 6º da Constituição, fica vedada a anulação parcial ou total de dotações provenientes de emendas individuais efetuadas na forma e condições prescritas nos parágrafos 9º, 10º e 11º do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 1º. Não se aplica a proibição contida no caput em relação à parte excedente, se as emendas individuais parlamentares ultrapassarem o limite de 1,2, que seria, no caso, 1,2% da receita corrente líquida do exercício de 2020, ou não observarem a divisão do limite estipulado no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 2º. Até 30 dias após a publicação desta lei, o Poder Executivo informará ao Poder Legislativo, quando for o caso, que a receita corrente líquida de 2020 ficou menor do que a receita corrente líquida estimada para 2021, e quais os valores totais a serem considerados como de execução obrigatória e não obrigatória. Parágrafo 3º. Recebido o informe de que trata o parágrafo 2º do Poder Legislativo, indicará ao Executivo, no prazo de 15 dias, como deverão ser consideradas as emendas para efeito do parágrafo 11º do artigo 166 da Constituição. Parágrafo 4º. Não recebendo a indicação prevista no parágrafo anterior, o Executivo reduzirá as dotações decorrentes das emendas individuais de maneira proporcional à variação para menos da receita corrente líquida estimada para 2021 e a efetivamente ocorrida em 2020, salvo quando isso inviabilizar tecnicamente a realização da despesa no exercício, hipótese em que a solução deverá ser dada na forma em que dispor a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021. Artigo 9º. Os créditos orçamentários com dotações inseridas ou aumentadas por emendas parlamentares individuais de execução obrigatória no exercício até o limite de 1,2% da receita corrente líquida efetivamente ocorrida em 2020, observada a meação determinada no parágrafo 9º do artigo 166 da Constituição e salvo quando houver impedimentos de ordem técnica. Parágrafo 1º. Na ocorrência de impedimento de ordem técnica, serão adotadas as medidas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021. Parágrafo 2º. Se for verificado pelo Executivo que o comportamento da receita e da despesa durante o exercício poderá levar ao descumprimento das metas de resultado fiscal, o montante de execução obrigatória das emendas parlamentares prevista no parágrafo 11º do artigo 166 da Constituição poderá ser reduzido na mesma proporção da limitação de empenhos que vier a ser imposta na forma da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 8º. Artigo 10º. Fica o Executivo autorizado a realizar no curso da execução orçamentária operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 11º. As metas fiscais de receita, despesa, resultados primário e nominal, apurados segundo esta lei,
constantes demonstrativo da compatibilidade da programação do orçamento com as metas de resultados fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2021. Artigo 12º. As leis do Plano Plurianual e das diretrizes orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelos que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos. Artigo 13º. As transferências financeiras da administração direta para a indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal e vice-versa, obedecerão ao que estiver sido estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais. Artigo 14º. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021. Prefeitura do município de Jandira, em 30 de setembro de 2020. Paulo Fernando Baruf da Silva, prefeito municipal. Paulo Roberto dos Santos, secretário de Governo. O projeto está à disposição para discussão e apresentação de emendas por parte dos interessados. Não tendo mais nada a ser tratado, às 10h37, declaro encerrada a presente audiência pública.